Meus amigos, começou o programa mais nada a ver da cultura pop. Se liga. Ué, qual que é o problema? Tô achando você meio, entendeu? Meio desconectado com o nosso tema de hoje. Se liga nessa cena, meus amigos, de que é que vai entrar aí. A imagem, a música tem sentidos diferentes, tá ouvindo? É a dissonância, é disso que a gente vai falar. Pra entender melhor, a gente vai mostrar alguns momentos em que a trilha e a cena não combinam. No nosso vídeo de trilhas com significados ocultos, muita gente curtiu a ideia e pediu esse tema aqui, então a gente tá atendendo aos fãs, meus amigos. Exatamente. Lá a gente usou a abertura de O Iluminado para destacar como a música sombria contradiz as paisagens lindas, né, que estão ali naquela cena, o que a princípio não parece fazer sentido, mas aí você vai assistir no filme e percebe que faz sim. Normalmente, meus amigos, a trilha sonora ela passa um sentimento que casa com a imagem, né? Ou seja, tá drama, a música é dramática, acrescenta, né? Uhum. Mas às vezes ela vai pro caminho oposto pra trazer uma mensagem diferente. No caso do Iluminado, vai dar problema. Vai dar ruim. Essa é a tal da dissonância, que é definida como uma falta de harmonia, uma discordância entre duas coisas ou mais. É um elemento que é bastante usado no audiovisual para fazer um contraste e até dar mais profundidade à cena, fazendo o público interpretar aí outras coisas, viajar nas outras maneiras e falar, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, tem uma mensagem oculta. E às vezes é uma coisa que é subjetiva também, né? A pessoa ela não pensa sobre isso, mas ela tem essa sensação de estranhamento que é despertada nela. Por exemplo, se no filme do Kubrick o contraste serve como um mau presságio, também dá pra gente usar esse recurso de maneira irônica, tipo em Brasil, o filme. Essa distopia tem a clássica aquarela do Brasil como tema, ironizando aquele mundo industrial cinzento e opressivo, até que não tem nada de Brasil, né? Enquanto o samba do Ari Barroso destaca a vida e beleza do nosso país. Cara, muito interessante. A dissonância na música tem a ver com instrumentos dissonantes e quando não tá em harmonia. Agora, a dissonância audiovisual, ela, nesse caso, é uma dissonância entre a imagem e a música. Então, o que deixa o negócio muito maluco, né? A dissonância também pode amenizar cenas que, sem a contradição musical, poderiam passar uma vibe bem mais pesada pro público. E olha só, esse costume vai muito além do cinema, já que na vida real existem culturas que tocam músicas felizes em funeral. Só pra dar um exemplo. É aquele meme. Sabe o que é dissonância, Bruno? Para as pessoas entenderem bem, sabe aquele óleo de fígado de bacalhau? Que você tem que tomar quando você é criança? Ele não tem gosto de... Eles não colocam um gosto de Yakult, de morango? É tipo isso aí, pra mim, é um dos maiores exemplos de dissonância na minha vida, é isso aí, entendeu? É um treco horroroso, e aí vem com um gosto de morango, e aí você fala, uai, é pra eu gorfar? É pra eu gostar? Seu cérebro fica meio em piripaque. Tudo bem, sobra mais. Indo além na comparação, dá pra pensar na prática dos nazistas que tocavam marchas alegres enquanto executavam as vítimas, quase que pra mudar ali, né, o significado daquilo que eles estavam fazendo, ou amenizar, né, o peso daquilo que estava sendo feito. Ou então mostrar que os caras estavam totalmente já desconectados, né, do que eles estavam fazendo. Né? Até mesmo a própria música em si pode carregar uma contradição entre a letra e a melodia, o que é conhecido como ironia musical. Bom, pra entender melhor, é só pensar no caso de Asa Branca, que é toda dançante e enérgica, enquanto a letra cantada pelo Luiz Gonzaga fala da seca no sertão. Essa é uma clássica da música. Bom, então vocês já estão sabendo o que é dissonância, vamos falar dos itens. Morreu de sede, meu alazão. Bora então voltar pra cena do Kick-Ass, quando a Hit Girl aparece em ação pela primeira vez. Se liga. Só pra contextualizar, o protagonista comete a burrice de tentar intimidar um criminoso barra pesada, mas é salvo pela garotinha que chega do nada no maior estilo stealth, escondidinha e perigosa. É isso. A cena poderia ter um sentido totalmente diferente com outra música, mas essa canção infantil e animada, ela consegue deixar o clima estranhamente, sei lá, divertido, mórbido, meio engraçado. Cômico, né? É interessante, porque se você pega uma figura de uma heroína, entre aspas, né, criança, picando as pessoas no meio, se não tivesse trilha,
talvez o instinto natural é você olhar aquilo com olhos de horror, né? Você fala, meu, que coisa horrível que está acontecendo na tela. E o filme, ele vai abordar isso, ele vai abordar, digamos assim, que ela não teve uma infância comum, que aquilo foi roubado dela pra ela ter uma vida diferente. E essa escolha de colocar uma trilha meio infantilizada e animada enquanto ela tá fazendo essa coisa horrorosa, meio que põe esse conflito pra gente já na primeira cena. É isso que é essa personagem, é uma personagem que é criança e que foi treinada no combate absurdo de matar gente. So you wanna play? Pra quem não conhece, meus amigos, a música se chama The Tralala Song e era o tema do programa infantil The Banana Splits. Mas a versão do filme é um cover da banda de punk rock The Dickies. E isso deixa ainda mais interessante a escolha do diretor Matthew Vaughn, que separou muito bem toda a trilha de Kick-Ass. Ele também arrebentou, meus amigos, fazendo isso em Kingsman com 2 cenas memoráveis, e sim, uma delas é aquele massacre na igreja dos supremacistas. Por culpa do vilão, todo mundo fica completamente biruleibe e a chacina começa com um plano sequência absurdo ao som de Free Bird, do Lynyrd Skynyrd. A música até que ela combina, né, com esse tom frenético da direção, mas nunca com a situação em si, que mostra um dos heróis fora do controle, matando dezenas de pessoas. Na verdade, a energia caótica desse som é capaz até de fazer o público vibrar, mesmo diante de uma barbaridade. E só no fim, quando vem o silêncio, que a nossa ficha cai. Isso é um recurso que funciona tão bem no audiovisual, porque o som, o estímulo sonoro é muito forte, muito poderoso. Eu acho que é um dos que consegue te colocar num lugar emocional mais rápido até que a imagem. Por isso que tem, inclusive, aquelas cenas muito engraçadas que é séries absurdas de drama, ou séries de suspense, de assassinato, que daí as pessoas colocam aquelas risadas de fundo de sitcom e fica engraçado. É verdade. Sabe, os diálogos, as pausas, você mexe nas pausas um pouco e coloca gente rindo, você é muito condicionado pelo som. Então, funciona muito essa coisa de você ter uma cena onde tem uma trilha te colocando num certo espaço emocional, e na hora que essa trilha acaba, você meio que sai da Matrix. E também tem a cena no final, quando Merlin frustra os planos dos conspiradores e literalmente explode a cabeça de todo mundo ao som aí de uma marcha que exalta esperança e glória. O Kubrick aí de novo, meu povo. O filme que provavelmente ficou mais conhecido por subverter uma música clássica, alegrezinha e divertida, foi Laranja Mecânica com a 9ª Sinfonia de Beethoven. Nossa, é bizarro essa cena, meu Deus do céu. Essa obra-prima é recorrente na história, meus amigos, já que o Alex é fã do compositor alemão e escuta para relaxar enquanto tem pensamentos perversos. A ironia mesmo acontece quando ele passa pelo tratamento que causa aversão à violência. E aí justamente a 9ª Sinfonia ilustra as imagens, tornando o cara incapaz de ouvir ela outra vez. Ou seja, ressignifica aquela cena a clássica música. Abrindo o olho dele, né? Isso. Pra ele assistir as coisas. You've heard Beethoven before? Yes! So you're keen on music? Yes! E pra ser mais específico, meus amigos, aquele é o 4º movimento que traz a ode à alegria, né? Tocado enquanto surgem imagens do nazismo, de guerra, de destruição, pra ver se o cara se sensibiliza com esse negócio aí. Mas nada é mais perturbador que a dissonância provocada por Singing in the Rain, né, em uma cena pesadíssima de agressão e estupro que o Alex comete com os parças. Just singing in the rain. A música, é claro que ela vem do clássico Cantando na Chuva, ela é bem inocente, ela é otimista, ao contrário da atitude terrível, né? Mas ela mostra como o cara se sente bem fazendo aquilo e é uma cena horrorosa. De novo, é um recurso muito interessante, porque quando você vai mostrar a mente, por exemplo, de um psicopata, de alguém que não tem sensibilidade à violência, você tem que entender que é um cérebro que funciona diferente do normal. Se você colocar ela curtindo uma música leve enquanto faz aquilo, é uma forma de talvez criar uma... o Coringa dançando. De você entender a psicologia daquele cara. Coringa Falar, dançando. Ele não está se sentindo mal do jeito que eu estou me sentindo. Ele tá se sentindo leve. Ele não leva isso da mesma forma. Então isso é interessante.
Pode não ser bem a verdade, mas reza a lenda que o Kubrick pediu pro ator Malcolm McDowell cantar pra deixar a cena mais impactante, e essa era a única música que ele sabia completa, então foi por isso que essa foi a música cantada. Então, eu acho que faz sentido. Pode ser, né? Nunca saberemos, na verdade, né? With the rain, I've a smile on my face. WALL-E é uma animação aí pós-apocalíptica da Pixar, que também retrata um musical com altas doses de ironia logo na cena de abertura. A canção do filme Alô Dolly é sobre amigos em busca do amor e também fala sobre um mundo cheio de vida a ser explorado. E aí, meus amigos, em contraste, a gente vê o planeta destruído, cheio de sucatas, com a única vida inteligente sendo o robozinho, que aliás é quem toca a canção. Nunca teve tão atual esse filme. É. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. Uma coisa bem parecida acontece em Fallout, no 4º episódio da série, que também é pós-apocalíptica, né? No caso, a série, igual o filme do WALL-E. Na verdade, a produção ela brinca algumas vezes com a contradição entre a cena e a trilha sonora, mas a gente vai focar aqui nesse momento específico para evitar spoilers, já que ainda é muito recente, tem gente que não... Série do Fallout aí fazendo um sucesso. O episódio abre com os personagens caminhando por destroços ao som de Let's Go Sunning, que é uma canção sobre tomar sol, beleza da vida, o verão. Let's go sunning, it's so good for you, let's go sunning. Mas a questão não tá só na letra não, meu amigo. A música é de 1954 e como o retrofuturismo de Fallout remete a essa época, o contraponto entre a imagem e o som acaba sendo um jeito de mostrar que esse tempo morreu com a explosão. Let's go native, sun your cares away, be creative. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. Faz muito sentido o Psicopata Americano ter um dos exemplos mais icônicos de dissonância, já que, para além da violência, o filme é uma sátira à cultura do consumo e dos jovens engravatados. A cena que a gente tá falando é quando o Batman mata o Coringa, quero dizer, quando o Patrick mata o Paul, o colega de trabalho mala, ao som de Hip to Be Square. In 87, Huey released this. 4, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. Esse é um rock envolvente dos anos 80 que fala sobre como é legal ser quadradinho. Enquanto isso, Jared Leto leva uma machadada na fuça. Hey, Paul! Mas diferente do que o Patrick fala, esse não é uma declaração pessoal da banda, e sim um fenômeno em que pessoas dos anos 60 começam a ter hábitos mais caretas. O cantor Huey Lewis só revelou isso em 2008, mas o pior é que o sarcasmo por trás da ideia, né, casa ainda mais com a proposta de Psicopata Americano. Bom, não dá pra pensar nesse tema sem o Tarantino, né, que mete músicas do seu iPod, da sua playlist, em momentos inesperados e pra lá de tensos, tipo as lutas do Kill Bill. Isso vem desde o começo da carreira do cineasta, lá em Cães de Aluguel, quando o louco do Mr. Blonde põe pra tocar um folk bem suave, enquanto ele tortura o policial lá, né, no caso arranca a orelha dele fora. Bom, ele teve a ideia de usar músicas populares dos anos 70 que grudavam na cabeça e descobriu que elas eram um contraponto aí muito da hora pra ação na tela, e o cara tava muito certo, gênio. Virou uma das marcas dele, né? Aliás, a cena foi inspirada naquela lá de Laranja Mecânica, e as duas causam um estranhamento parecido ao roubar a inocência das músicas e mostrar a natureza doentia, né, das personagens. Oh, hello. Quando você pensa aí no anti-herói violento lutando com criminosos dentro de um carro capotado, provavelmente a trilha pra isso não seria Angel of Morning, mas em Deadpool ela é. A produção já dá o cartão de visita na abertura, com aquele plano sequência mostrando o estrago feito por ele, embalado por uma canção romântica dos anos 80, que delícia. Um imortal, né? O cara que não morre numa massa, não bate. Incrível. Igual você. Ah, mas eu não faço essas coisas. Eu não viro computação gráfica e saio girando por aí. Faz coisa muito pior. Esse começo, meus amigos, deixa bem clara a personalidade bem-humorada do mercenário e já prepara o público para esperar algo completamente fora da casinha no resto do filme. Um cara assim que faz brincadeira com a morte. Que não tem medo do perigo, não que tem ri medo. Da cara do perigo. Ri da cara do perigo, da morte e tudo mais. Eu rio na cara do perigo.
E aí em Deadpool 2 a gente tem aquela sequência do Wade matando geral em várias situações diferentes, enquanto toca 9 to 5 da Dolly Parton, que retrata a rotina profissional de uma mulher. Bom, vamos falar aqui do filme ícone, né? Outra franquia de heróis que faz muito isso, ela é muito criativa e, cara, é assim, totalmente o que a gente tá falando é Guardiões da Galáxia, graças ao talento do James Gunn pra escolher trilhas sonoras incríveis, as melhores pra cada momento. Inclusive, a fitinha, né, bem conhecida, ela é bastante ouvida por mim até hoje. As fitinhas. Na primeira aventura do grupo, por exemplo, tem a romântica Hooked on a Feeling, tocando enquanto o Peter apanha dos guardas na prisão. That song belongs to me! Mas o grande destaque fica pro volume 2, quando o Yondu, o Rocket e o Groot escapam da cela e se vingam dos traidores numa das cenas mais loucas e bem dirigidas do MCU, meus amigos. Numa cena que poderia beirar o terror dependendo da música, você nunca imaginaria, né, que iam escolher pra tocar Come a Little Bit Closer, que deixa a cena muito da hora. Então é uma dessas escolhas que transformou a cena. O engraçado é que a música é diegética, né, meus amigos? Ou seja, ela tá sendo tocada dentro do filme enquanto a matança acontece, com a flecha do Yondu voando de acordo com o ritmo. O que me lembra bastante Baby Driver, que também é um filme que tem bastante disso, e a música também é dessa forma diegética porque ele tá ouvindo no fone de ouvido. É muito louco, é que a gente podia fazer aqui uma segunda parte da lista, porque eu tô lembrando aqui de vários outros filmes que fazem esse movimento também. Cinema sendo cinema. Tá surpreso? É lindo. Você nasceu na época dos heróis, talvez você estivesse surpreso. Nossa, como você é poderoso, como você Críticas, opiniões ácidas. É isso. Bruno Bock. Me liga. Good morning, Vietnam! Pra fechar, temos Bom Dia Vietnã, com o gênio Robbie Williams vivendo um radialista que é enviado para levar mais humor aos soldados durante a guerra. Você faria isso? Você levaria mais humor para os soldados durante a guerra? Ah, se o meu país estivesse participando da guerra. E se você fosse engraçado, né? Essa comédia dramática manda uma pedrada pro público quando entra a sequência de imagens de destruição, desespero e miséria ao som de What a Wonderful World. Puta, é pesado isso, né? What a wonderful world. Basicamente, a montagem que a gente vê contradiz toda a emoção dos versos cantados pelo Louis Armstrong sobre a beleza do mundo, né? Uma das músicas mais icônicas da história, inclusive. What a wonderful world. E olha só, a gente falou no começo sobre os nazistas, mas em tempos de guerra é muito comum a música servir como válvula de escape para levantar os ânimos, né, meus amigos? É isso que a gente tava falando aqui, né? Isso não foi diferente no Vietnã. E a cena foi tão impactante que gerou uma paródia em Madagascar e provavelmente serviu de influência em Sons of Anarchy, com a violência matando aí esse mundo maravilhoso que a música versa. What a wonderful world. O que é interessante, gente, é vocês perceberem que a dissonância que a gente tá falando aqui não é um recurso raro, pelo contrário, é um recurso muito utilizado. É que eu acho que cada vez mais os filmes têm sido todos moderninhos, a edição inventiva, a edição que é mais personagem, né? Um filme que tem essas características mais marcadas, estão ficando cada vez mais comuns, na verdade é uma trend. Então isso tem acontecido cada vez mais, e não só em filmes, em séries, principalmente em séries, mas também em videoclipes, etc. É um recurso... Inventaram isso depois do fone de ouvido. Todo mundo sabe o que é isso quando liga uma música no fone de ouvido. Você tá lá no maior rock and roll no busão, ou você tá no... A dissonância na vida. Na vida de todo mundo, né, que Perfeito. usa um fone de ouvido. Perfeito.